Babá inocente passou a noite com o patrão milionário. E o que aconteceu mudou tudo. Para mais histórias de amor como essa, inscreva-se, curta e comente de onde você é. Dandara Loureiro caminhava pelas ruas molhadas de São Paulo com os pés doloridos e o coração pesado. Aos 23 anos, carregava o mundo nos ombros. Um mundo que incluía sua mãe acamada, as contas atrasadas e a responsabilidade de ser o único sustento da família. A chuva fina que caía naquela tarde de sexta-feira parecia espelhar as lágrimas que ela se recusava a derramar. Havia saído de mais uma entrevista de emprego sem sucesso. Era a 12ª da semana e todas terminavam da mesma forma. Um olhar de desdém quando mencionava que não tinha ensino superior completo, seguido de um educado "entraremos em contato". Dandara sabia que o telefone nunca tocaria. Parou em frente a uma vitrine luxuosa da rua Oscar Freire, observando roupas que custavam mais do que ela ganhava em 3 meses. Por um momento, permitiu-se sonhar. Como seria usar aquele vestido azul marinho, ter cabelos bem cuidados, unhas feitas? Como seria não se preocupar se haveria comida na mesa no dia seguinte? "Desculpe, senhorita." A voz masculina a fez sair dos devaneios. Virou-se e encontrou um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno impecável. Seus olhos eram de um verde penetrante, mas havia algo neles que a surpreendeu. Uma tristeza profunda, quase palpável. "Eu posso ajudá-lo?" perguntou Dandara, nervosa. O homem pareceu hesitar por um momento. "Você estava observando as roupas há um tempo." Bem, minha filha precisa de uma babá. Urgentemente." Dandara arregalou os olhos. Era como se o universo tivesse ouvido suas preces silenciosas. "Uma babá? Sim. Meu nome é Bento Belmonte. Sei que é estranho abordar alguém na rua, mas..." Ele passou a mão pelos cabelos escuros. "Estou desesperado. Minha babá anterior saiu hoje de manhã sem aviso. Tenho uma reunião importante amanhã e não posso cancelar." Dandara conhecia aquele nome. Bento Belmonte era dono de uma das maiores construtoras do país. Via seu nome nos jornais, em prédios pela cidade. Jamais imaginou que um dia estaria cara a cara com ele. "Eu tenho experiência com crianças", disse ela, tentando manter a voz firme. "Cuidei dos filhos dos vizinhos durante anos." Bento a estudou por um momento. Havia algo em Dandara que o intrigava. Uma determinação silenciosa. Uma força que contrastava com sua aparência frágil. Ela era bonita, com cabelos castanhos ondulados, presos em um rabo de cavalo simples e olhos escuros expressivos. Mas era a forma como ela segurava a bolsa surrada, como se protegesse algo precioso que o tocou. "Quantos anos você tem?" perguntou ele. 23. "E por que uma jovem como você está procurando emprego de babá?" A pergunta poderia soar ofensiva, mas Dandara percebeu genuína curiosidade em sua voz. "Preciso trabalhar. Tenho responsabilidades." Bento assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. "Minha filha se chama Sofia. Ela tem 5 anos e..." Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. "Ela perdeu a mãe há 2 anos. Desde então tem sido complicado." O coração de Dandara se apertou. Ela conhecia a dor da perda, a sensação de que o mundo havia parado de fazer sentido. "Lamento muito. Você pode começar hoje? Sei que é pouco convencional, mas pagaria bem, muito bem." Dandara pensou na mãe esperando em casa, nas contas empilhadas na mesa da cozinha, na geladeira quase vazia. "Posso sim." Bento suspirou aliviado. "Ótimo, meu carro está ali." Apontou para uma BMW preta estacionada na esquina. "Podemos ir até minha casa agora. Você pode conhecer Sofia e eu explico as responsabilidades." Enquanto caminhavam até o carro, Dandara enviou uma mensagem rápida para a mãe. "Consegui um trabalho. Volto mais tarde. Te amo." O interior do carro era luxuoso, com couro bege e um cheiro masculino discreto. Bento dirigia em silêncio, perdido em pensamentos. Dandara observava a cidade passar pela janela, tentando não pensar em como sua vida estava prestes a mudar. "Posso perguntar onde você mora?" disse Bento, quebrando o silêncio. "Cidade Tiradentes", respondeu ela sem rodeio. Bento conhecia a região.
uma das mais carentes da cidade. Isso explicava a determinação nos olhos dela, a forma como havia aceitado o emprego sem hesitar. E sua família? É só eu e minha mãe. Ela está doente. Ele não fez mais perguntas, respeitando sua privacidade. Chegaram a um condomínio fechado em Moema, um lugar que Dandara só conhecia de passar de ônibus. O porteiro cumprimentou Bento respeitosamente e eles subiram até o 15º andar. O apartamento era impecável, decorado com bom gosto, mas frio, como se faltasse vida. Quadros abstratos decoravam as paredes, móveis de design ocupavam os ambientes amplos. Havia fotos de uma mulher loira e sorridente espalhadas pela sala, claramente a falecida esposa. Sofia está no quarto, disse Bento, conduzindo Dandara por um corredor. Ela é tímida com estranhos. Ele bateu suavemente na porta. Sofia, papai quer te apresentar alguém? Não houve resposta. Bento suspirou e abriu a porta. Uma menina pequena, de cabelos loiros como os da mãe, estava sentada no chão brincando com bonecas. Ela olhou para cima, viu Dandara e imediatamente se escondeu atrás da cama. Sofia, esta é Dandara. Ela vai cuidar de você hoje. A menina espiou timidamente. Dandara se agachou, ficando na altura dela. Oi, Sofia! Que bonecas lindas você tem! Sofia não respondeu, mas Dandara notou como ela protegia as bonecas, como se fossem seus únicos amigos. Era um gesto que ela reconhecia, o de quem aprendeu cedo a proteger o que tem. Posso brincar com você? Perguntou Dandara suavemente. Para a surpresa de Bento, Sofia assentiu levemente com a cabeça. Dandara passou as próximas 2 horas no chão do quarto, entrando no mundo imaginário de Sofia. Criaram histórias para as bonecas, construíram castelos com blocos, fizeram um piquenique de mentira. Pela primeira vez em muito tempo, Bento ouviu a filha rir, um som que havia quase esquecido. Quando finalmente saíram do quarto para jantar, Sofia segurava timidamente a mão de Dandara. Bento preparou sanduíches simples, pediu desculpas pela falta de habilidade culinária. Está ótimo, disse Dandara, notando como ele se esforçava para agradar a filha, mesmo claramente inexperiente com tarefas domésticas. Durante o jantar, Sofia falou pela primeira vez. Dandara, você volta amanhã? Bento e Dandara trocaram olhares. Se seu pai quiser, eu volto sim. Eu quero, disse Sofia, com mais entusiasmo do que Bento havia visto em meses. Depois que Sofia foi para a cama, Bento e Dandara se sentaram na sala. Ele serviu café e eles conversaram sobre a rotina da menina, horários, responsabilidades. Você é naturalmente boa com crianças, observou Bento. Sofia normalmente leva semanas para se abrir com alguém novo. Ela só precisa de alguém que entenda sua dor, disse Dandara suavemente. Perder uma mãe é algo que marca para sempre. Havia algo na forma como ela falou que fez Bento olhá-la com mais atenção. Você fala como quem sabe. Dandara hesitou, então decidiu ser honesta. Perdi meu pai quando tinha 8 anos. Sei como é sentir que o mundo perdeu as cores. Eles ficaram em silêncio por um momento, conectados por uma compreensão mútua da perda. O salário, disse Bento, mudando de assunto. Posso pagar 5.000 por mês, mais benefícios. Dandara quase engasgou com o café. Era mais do que ela sonhava ganhar. Isso é muito generoso. Sofia precisa de estabilidade. Se você aceitar, gostaria que começasse como interna durante a semana. Tenho um quarto de empregada que você pode usar. O coração de Dandara disparou. Era a oportunidade que esperava, mas significava ficar longe da mãe durante a semana. Posso pensar? Claro, mas preciso de uma resposta até amanhã de manhã. Quando Bento a levou de volta para casa naquela noite, Dandara observou a transformação da paisagem urbana. Dos prédios espelhados de Moema, às casas simples de cidade Tiradentes. 2 mundos completamente diferentes, e ela estava prestes a transitar entre eles. Obrigada pela oportunidade, disse ela ao descer do carro. Obrigado por fazer minha filha sorrir, respondeu Bento, e havia uma sinceridade em sua voz que a tocou profundamente. Dentro de casa, encontrou a mãe acordada esperando por ela. Dona Maria estava mais pálida que de costume, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Como foi, minha filha? Dandara contou tudo, desde o encontro casual até a proposta de Bento. Dona Maria a ouviu em silêncio, segurando as mãos da filha. É uma grande oportunidade, disse finalmente.
Mas você tem certeza de que pode confiar neste homem? Ele é viúvo, mãe. Vi a dor nos olhos dele. E a filha, ela precisa de alguém. E você precisa deste emprego, disse Dona Maria pragmaticamente. Aceite, Dandara. Eu fico bem. A vizinha pode me ajudar durante a semana. Naquela noite, Dandara mal conseguiu dormir. Sabia que estava prestes a entrar em um mundo que não conhecia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança. Talvez, finalmente, as coisas fossem começar a melhorar. Na manhã seguinte, ligou para Bento antes das 8 da manhã. Aceito, disse simplesmente. Ótimo, posso buscá-la às 9? Quando Bento chegou, Dandara havia feito uma mala pequena com suas poucas roupas e pertences. Ele a ajudou a carregar as coisas para o carro, notando como ela olhou para a casa humilde, com amor e preocupação. Sua mãe vai ficar bem? Perguntou ele. Ela é forte, respondeu Dandara. Mas Bento percebeu a ansiedade em sua voz. Durante o caminho, ele fez uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Dandara, se sua mãe precisar de alguma coisa, médico, remédios, qualquer coisa, me avise. Posso ajudar. Ela o olhou surpresa. Por quê? Bento pensou por um momento antes de responder. Porque alguém que se sacrifica tanto pela família merece ter alguém cuidando dela também. Quando chegaram ao apartamento, Sofia correu para receber Dandara, um sorriso imenso no rosto. Naquele momento, Dandara soube que havia tomado a decisão certa. Ela estava ali por necessidade, mas talvez pudesse encontrar algo mais do que apenas um emprego. Talvez pudesse encontrar uma nova família e, quem sabe, ajudar Bento e Sofia a se tornarem uma família de verdade novamente. O primeiro dia como babá interna estava apenas começando, mas Dandara já sentia que sua vida havia mudado para sempre. Havia esperança no ar, e pela primeira vez em anos, ela permitiu-se acreditar que dias melhores estavam por vir. 2 semanas haviam se passado desde que Dandara começou a trabalhar para Bento, e ela já havia se estabelecido em uma rotina que, apesar de desafiadora, trouxe uma estabilidade que não conhecia há anos. O quarto de empregada, que inicialmente a intimidou por sua simplicidade, em contraste com o luxo do resto do apartamento, tornou-se seu refúgio. Era pequeno, mas confortável, com uma cama limpa, um armário e uma pequena escrivaninha onde ela escrevia cartas para a mãe todas as noites. Sofia havia se transformado completamente. A menina tímida e retraída que Dandara conheceu no primeiro dia, agora corria pela casa, ria alto e havia criado um vínculo especial com sua nova cuidadora. Elas tinham rituais próprios, café da manhã com histórias inventadas, tardes no parque, noites de desenho no quarto. Sofia começou a chamar Dandara de Dan, um apelido carinhoso que fazia o coração da jovem se aquecer. Bento, por outro lado, permanecia um mistério. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre educado, mas distante. Dandara percebia que ele observava as interações dela com Sofia com uma mistura de gratidão e melancolia. Era como se a felicidade da filha o lembrasse constantemente do que havia perdido. Naquela manhã de segunda-feira, Dandara preparava o café da manhã quando ouviu vozes alteradas, vindas do escritório de Bento. Ele estava ao telefone, claramente irritado. Não, Roberto, não aceito atrasos. O prazo é sagrado. Eu não me importo com as dificuldades. Encontre uma solução ou encontre outro emprego. A ligação terminou abruptamente, seguida por um silêncio pesado. Dandara continuou preparando as torradas de Sofia, fingindo que não havia escutado nada. Momentos depois, Bento apareceu na cozinha, a gravata ligeiramente desalinhada e uma expressão tensa no rosto. Bom dia, disse ele, sua voz ainda carregada de frustração. Bom dia, Sr. Belmonte. O café está pronto. Ele serviu uma xícara e bebeu em silêncio, perdido em pensamentos. Dandara notou as olheiras profundas sob seus olhos verdes, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Era evidente que ele carregava um peso imenso nos ombros. Papai! Sofia apareceu correndo, ainda de pijama, e se jogou nos braços do pai. Dan disse que hoje vamos fazer biscoitos. O rosto de Bento se suavizou instantaneamente ao ver a filha. Biscoitos? Que tipo? De chocolate.
com formato de estrela, Sofia falou animada, e Dandara sorriu ao ver como a presença da menina transformava completamente o humor do pai. Isso parece delicioso, disse Bento beijando a testa da filha. Papai vai trabalhar agora, mas quero provar esses biscoitos quando voltar. Está bem? Promete que volta cedo? Perguntou Sofia, fazendo uma careta que derreteria qualquer coração. Bento hesitou. Dandara sabia que ele tinha reuniões até tarde, mas viu o conflito em seus olhos. Vou tentar, princesa. Depois que Bento saiu, Dandara e Sofia começaram a preparar a massa dos biscoitos. A cozinha se encheu de risadas quando Sofia conseguiu se cobrir completamente de farinha, transformando o simples ato de cozinhar em uma aventura divertida. Dan, disse Sofia, enquanto cortavam a massa em formato de estrelas. Você tem filhos? A pergunta pegou Dandara desprevenida. Não, Sofia, não tenho. Por que não? Dandara sorriu com a curiosidade inocente da menina. Porque ainda não encontrei alguém especial para ser o papai dos meus filhos. Sofia processou a informação com a seriedade de uma criança de 5 anos. Meu papai é especial. Ele é muito bonito e forte. Mamãe sempre dizia que ele era o homem mais bonito do mundo. O coração de Dandara se apertou. Sua mamãe tinha razão. Seu papai é muito especial. Você acha ele bonito também? Dandara sentiu o rosto esquentar. Era uma pergunta inocente de criança, mas que a fez refletir sobre seus próprios sentimentos. Nas últimas semanas, havia notado muito mais sobre Bento do que deveria. A forma como ele sorria quando brincava com Sofia, como seus olhos se iluminavam quando contava histórias, como ele sempre perguntava sobre a saúde de sua mãe. Seu papai é um homem muito bonito, sim, respondeu honestamente. Enquanto os biscoitos assavam, elas se sentaram na sala para desenhar. Sofia fez um desenho da família. Ela no meio, Bento de um lado, e para surpresa de Dandara, ela própria do outro lado. Estes somos nós, disse Sofia orgulhosa mostrando o desenho. Sofia, querida, eu sou apenas sua babá, mas você mora aqui conosco. E papai sorri mais quando você está por perto. E você faz biscoitos comigo. Isso não é o que uma família faz? A inocência da pergunta tocou Dandara profundamente. Era verdade que ela havia se sentido mais em casa naquelas 2 semanas do que em muito tempo. Havia algo especial naquela dinâmica, uma sensação de pertencimento que ela não experimentava desde a morte do pai. À tarde, enquanto Sofia cochilava, Dandara recebeu uma ligação que a fez gelar. Era do hospital. Senhorita Loureiro, é sobre sua mãe. Ela deu entrada aqui há 1 hora. O senhor que a trouxe disse que você trabalhava para Bento Belmonte? O mundo de Dandara desabou. Como ela está? O que aconteceu? Ela desmaiou em casa. Seu quadro está estável, mas precisamos fazer alguns exames. Pode vir até aqui? Dandara desligou o telefone com as mãos tremendo, olhou para Sofia dormindo pacificamente e sentiu o dilema se formar em sua mente. Não podia deixar a menina sozinha, mas precisava estar com a mãe. 15 minutos depois, seu telefone tocou. Era Ben. Dandara, recebi uma ligação do hospital. Como está sua mãe? Eu não sei. Preciso ir até lá, mas não posso deixar Sofia. Estou saindo agora do escritório. Chego aí em 20 minutos. Vá para o hospital. Eu cuido da Sofia. Mas o senhor tem reuniões. Dandara, sua voz era firme, mas gentil. Sua família vem primeiro. Sempre. Quando Bento chegou, Dandara estava pronta para sair, visivelmente abalada. Ele a segurou pelos ombros, olhando diretamente em seus olhos. Vai dar tudo certo. Sua mãe é forte, como você. E se ela... Dandara não conseguiu terminar a frase. Não pense nisso. Vai estar com ela. Sofia e eu estaremos bem. No hospital, Dandara encontrou a mãe pálida, mas consciente, na maca da emergência. Dona Maria segurou a mão da filha com força. Não precisava ter vindo correndo, menina. Estou bem. Mãe, o que aconteceu? Apenas um mal-estar. Nada demais. Mas o médico que atendeu Dona Maria tinha outra versão. Chamou Dandara para conversar em particular. Sua mãe está desidratada e desnutrida. O exame de sangue mostra anemia severa. Ela não está se alimentando adequadamente. Dandara sentiu a culpa a esmagar. Estava tão focada em sua nova vida que não havia percebido o deteriorar da saúde da mãe. Ela vai ficar bem? Com tratamento adequado, sim, mas ela precisa de cuidados constantes. Alimentação balanceada, medicamentos.
acompanhamento médico regular. Dandara fez as contas mentalmente. Mesmo com o salário que Bento pagava, o tratamento da mãe seria caro, e ela não podia continuar trabalhando como interna se a mãe precisava de cuidados constantes. Quando voltou para o apartamento naquela noite, eram quase 10 horas. Encontrou Bento na sala, lendo um livro enquanto esperava por ela. Sofia havia dormido há horas. "Como ela está?" perguntou ele imediatamente. Dandara contou tudo. O diagnóstico, a necessidade de tratamento, sua preocupação com os custos. Bento a ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada palavra. "Você vai precisar deixar o emprego", disse ele quando ela terminou. Não era uma pergunta. "Eu não quero, mas não vejo outra opção. Não posso deixar minha mãe sozinha neste estado." Bento se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada. Ficou em silêncio por tanto tempo que Dandara pensou que a conversa havia terminado. "E se trouxéssemos sua mãe para cá?" disse ele finalmente. "Como? Tenho um apartamento menor no mesmo prédio. Era do meu irmão, que se mudou para Londres. Sua mãe poderia ficar lá, com cuidados médicos adequados. Você continuaria trabalhando aqui, mas poderia visitá-la sempre que quisesse." Dandara ficou boquiaberta. "Senhor Belmonte, eu não posso aceitar isso." "Por que não?" "Porque é demais. Você já me paga muito bem e agora oferece moradia e tratamento médico para minha mãe. Eu não tenho como retribuir tudo isso." Bento se virou para encará-la. "Você quer saber como pode retribuir? Continue fazendo minha filha sorrir. Continue sendo a pessoa incrível que você é. Continue trazendo vida para esta casa." Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que Dandara nunca havia escutado antes. "Sofia desenhou nossa família hoje", disse ela suavemente. "Ela me colocou no desenho." "Eu sei. Ela me mostrou quando cheguei. E sabe o que mais? Foi a primeira vez que ela desenhou uma família completa desde que a mãe morreu." Eles se olharam em silêncio, uma compreensão não dita passando entre eles. Havia algo acontecendo ali, algo que ia muito além de uma relação empregador-empregada. "Aceite minha ajuda, Dandara, por sua mãe, por Sofia, por você. Por que está fazendo isso?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Bento hesitou, como se estivesse lutando com algo interno. "Porque há muito tempo não vejo Sofia feliz assim. Porque você trouxe algo para nossa vida que eu pensava que havíamos perdido para sempre. E por quê?" Ele parou, como se tivesse dito demais. "Por que o quê?" "Porque você me lembra que ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas que se sacrificam pelos outros, que trazem luz onde há escuridão." Naquela noite, Dandara aceitou a proposta de Bento. No dia seguinte, ele organizou a mudança de Dona Maria para o apartamento menor, providenciou os melhores médicos, garantiu que ela tivesse tudo o que precisava. Quando Dona Maria conheceu Bento pessoalmente, ela sussurrou para a filha: "Este homem não está apenas ajudando você por bondade, minha filha. Há algo mais nos olhos dele quando olha para você." Dandara fingiu não escutar, mas as palavras da mãe ecoaram em sua mente. Havia notado também a forma como Bento a olhava ultimamente, como suas conversas se tornaram mais longas, mais pessoais, como ele sempre encontrava uma desculpa para voltar mais cedo do trabalho. Mas ela era apenas uma babá. Ele era um milionário. Dois mundos que jamais poderiam se encontrar de verdade. Ou poderiam. Naquela noite, quando verificou Sofia em seu quarto, encontrou a menina acordada olhando pela janela. "O que você está fazendo acordada, pequena?" "Estou olhando as estrelas. Mamãe sempre dizia que ela vira uma estrela quando morresse." Dandara se sentou na cama ao lado dela. "E você consegue vê-la?" "Acho que sim. E sabe o que eu acho? Acho que ela mandou você para nós." O coração de Dandara se apertou. "Por que acha isso?" "Porque papai estava muito triste. E agora ele sorri de novo. E eu estava sozinha. Mas agora tenho você." Naquela noite, Dandara percebeu que havia se apaixonado, não apenas por Sofia, mas por toda aquela família quebrada que ela estava ajudando a reconstruir. E talvez, apenas talvez, ela não fosse a única com esses sentimentos. O que começou como necessidade estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso.
E Dandara não sabia se estava pronta para as consequências desses sentimentos. Um mês havia se passado desde que Dona Maria se mudou para o apartamento vizinho e a dinâmica entre Dandara e Bento havia mudado sutilmente. Suas conversas se tornaram mais longas, mais íntimas. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, sempre com uma desculpa plausível. Queria jantar com Sofia, tinha documentos para revisar em casa, estava cansado. Mas Dandara percebia a verdade. Ele queria estar perto dela. Naquela sexta-feira, uma tempestade forte atingiu São Paulo. Os ventos uivavam contra as janelas do apartamento e a chuva batia com força no vidro. Sofia estava mais agitada que o normal, claramente assustada com o barulho dos trovões. Dan, posso dormir com você hoje? Perguntou a menina, agarrando-se à perna de Dandara. Claro, pequena. Vamos fazer uma cabana na sala com cobertores? Os olhos de Sofia se iluminaram. Elas passaram a tarde construindo um forte improvisado com almofadas, cadeiras e lençóis. Quando Bento chegou do trabalho, encharcado pela chuva, encontrou as duas dentro da cabana, lendo histórias com uma lanterna. Posso entrar? Perguntou ele, agachando-se na entrada do forte. Papai! Sofia se jogou em seus braços. Dan fez uma casa de verdade para nós. Bento olhou para Dandara, que estava corada pela proximidade dentro do espaço pequeno. Impressionante arquitetura, disse ele com um sorriso. Talvez eu devesse contratar vocês para minha construtora. Eles jantaram dentro da cabana, comendo pizza que Bento havia pedido. Sofia ria com as histórias engraçadas que o pai contava sobre seus clientes e Dandara se pegou observando como os olhos dele brilhavam quando ele sorria de verdade. Quando chegou a hora de Sofia dormir, ela insistiu que todos dormissem juntos na cabana. Como uma família de verdade, disse ela. Dandara começou a protestar, mas Bento a interrompeu. Por que não? É uma aventura. Eles arrumaram colchões no chão da sala. Sofia se aninhou entre Dandara e Bento, segurando a mão de ambos. Em poucos minutos, a menina estava dormindo profundamente. A chuva continuava forte lá fora e, ocasionalmente, um trovão mais alto fazia Sofia se mexer no sono. Dandara e Bento ficaram acordados, conversando em sussurros para não acordar a menina. Obrigado, disse Bento suavemente. Pelo quê? Por fazer com que Sofia se sinta segura, por trazer alegria para nossa casa, Ele hesitou. Por me fazer lembrar de como é ser feliz. Dandara sentiu o coração acelerar. Senhor Belmonte, Bento, ele corrigiu. Acho que podemos dispensar as formalidades, não acha? Ela assentiu, consciente de como estava perto dele na penumbra da cabana. Podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro suave de seu perfume. Posso te contar algo? Disse ele, sua voz ainda mais baixa. Claro, desde que minha esposa morreu, eu apenas existia. Trabalhava, cuidava das necessidades básicas de Sofia, dormia. Não havia cor, não havia alegria. Era como viver em preto e branco. Dandara o escutou em silêncio, seu coração se apertando pela dor em sua voz. Mas você chegou e tudo mudou. De repente havia risadas em casa novamente. Sofia voltou a ser criança. E eu... Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. Eu voltei a sentir. Dandara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Bento, sei que é complicado. Sei que nossa situação é delicada. Você trabalha para mim. Somos de mundos diferentes. Mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão. O coração de Dandara batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O que você está dizendo? Bento se virou de lado, apoiando a cabeça na mão para olhá-la melhor. A luz suave da lanterna criava sombras em seu rosto, destacando seus olhos verdes intensos. Estou dizendo que me apaixonei por você, Dandara, pela sua bondade, pela sua força, pela forma como você ama Sofia como se fosse sua filha. Pela forma como você me faz querer ser um homem melhor. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Dandara. Eu também. Você também o quê? Eu também me apaixonei. Por você, por Sofia, por esta família que vocês me deixaram fazer parte. Eles ficaram se olhando em silêncio, o ar carregado de emoção e desejo contido. Lentamente, cuidadosamente para não acordar Sofia, Bento estendeu a mão e tocou o rosto de Dandara, secando suas lágrimas com o polegar. Posso te beijar? Sussurrou ele. Dandara assentiu.
incapaz de falar. O beijo foi suave, cheio de ternura e amor contido. Era um beijo que falava de promessas, de futuros possíveis, de duas almas que se encontraram na escuridão e trouxeram luz uma para a outra. Quando se separaram, ficaram de testas encostadas, respirando pesadamente. "O que fazemos agora?" perguntou Dandara. "Agora", disse Bento, beijando sua testa suavemente. "Agora construímos algo lindo juntos." Sofia se mexeu entre eles, murmurando algo no sono. Automaticamente, ambos a aconchegaram melhor. Um gesto tão natural que parecia que sempre haviam sido uma família. "Ela estava certa", sussurrou Dandara. "Sobre o quê?" "Sobre sermos uma família de verdade." Bento sorriu, puxando Dandara para mais perto. "Sempre fomos. Só demorei para perceber." Eles adormeceram assim, os três juntos na cabana improvisada, enquanto a tempestade lá fora finalmente se acalmava. Pela primeira vez em anos, Bento dormiu profundamente, sem pesadelos sobre o passado. E Dandara sonhou com um futuro que agora parecia possível. Na manhã seguinte, acordaram com Sofia saltitando sobre eles. "Acorda, família! O sol voltou!" Dandara e Bento trocaram olhares e sorrisos cúmplices. Sim, o sol havia voltado de muitas formas. Durante o café da manhã, enquanto Sofia estava distraída com seus desenhos animados, Bento pegou a mão de Dandara sobre a mesa. "Não quero que nada mude no trabalho", disse ele. "Sofia precisa de estabilidade, mas eu gostaria de explorar isso entre nós, devagar no nosso tempo." "E se não der certo?" perguntou Dandara, suas inseguranças aflorando. "E se der?" ele rebateu. "Dandara, você já é parte desta família. Ontem à noite, apenas oficializou o que todos nós já sabíamos. Naquele fim de semana, Bento cancelou seus compromissos de trabalho, algo inédito para ele. Eles passaram os 2 dias juntos, os três, como uma família real. Foram ao parque, fizeram piquenique, assistiram filmes. Sofia estava radiante com a atenção de ambos, e qualquer observador casual assumiria que eles eram, de fato, uma família. No domingo à noite, depois que Sofia foi dormir, Dandara e Bento se sentaram na varanda, olhando as luzes da cidade. "Tenho medo", admitiu Dandara. "De quê?" "De que isso seja um sonho, de que eu acorde e descubra que nada disso é real." Bento a puxou para seus braços. "É real. Você é real. O que sentimos é real, mas somos tão diferentes. Somos diferentes nos detalhes, mas iguais no que importa. Ambos sabemos o que é perder alguém que amamos. Ambos sabemos o valor da família. Ambos lutamos para proteger as pessoas que amamos." Dandara se aninhou contra seu peito, ouvindo os batimentos firmes de seu coração. "Sua família vai aceitar isso? Uma babá pobre se relacionando com você?" Bento ficou tenso por um momento. Era verdade que sua família, especialmente sua mãe, tinha expectativas muito específicas sobre com quem ele deveria se relacionar depois da morte da esposa. Mulheres de sua classe social, com educação formal, de famílias conhecidas. "Minha família vai ter que aceitar", disse ele firmemente, "porque você é a mulher que eu escolho. Você é quem faz Sofia feliz, quem me faz feliz. E se eles não conseguem ver o quão especial você é, o problema é deles." Na segunda-feira, a rotina voltou ao normal externamente, mas havia uma nova energia no apartamento. Pequenos gestos carinhosos, um toque na mão ao passar o café, um sorriso especial quando se cruzavam no corredor, um beijo rápido quando Sofia não estava olhando. Sofia, com a intuição das crianças, parecia perceber que algo havia mudado. "Papai está mais bonito hoje", comentou ela durante o almoço. "Ah, é? Por que acha isso?" perguntou Dandara, tentando esconder o sorriso. "Ele está sorrindo com os olhos, igual quando mamãe estava aqui." À tarde, enquanto Sofia cochilava, Dandara recebeu uma ligação inesperada. "Senhorita Loureiro, aqui é Margarete Belmonte, mãe de Bento. Gostaria de conversar com a senhora. Pode vir até minha casa hoje?" O sangue de Dandara gelou. A mãe de Bento. Como ela sabia de alguma coisa? O que queria? "Eu estou cuidando da Sofia." "Bento não está em casa? Então traga a menina. Há muito tempo não vejo minha neta." Quando Bento chegou em casa naquela noite, encontrou Dandara visivelmente abalada. "O que aconteceu?" perguntou ele imediatamente. "Sua mãe ligou.
Quer me ver? O rosto de Bento se fechou. O que ela disse? Apenas que quer conversar. Bento, como ela soube? Nós fomos tão cuidadosos. Minha mãe tem olhos e ouvidos por toda parte, disse ele com amargor. Provavelmente alguém nos viu no parque, ou ela percebeu que estou diferente. E se ela... Ei, Bento segurou seu rosto entre as mãos. Não importa o que ela disser. Nada vai mudar entre nós. Está bem? Você confia em mim? Dandara assentiu, mas o medo ainda estava lá. Ela conhecia a reputação da família Belmonte. Margaret era conhecida por ser uma mulher dura, conservadora, que protegia o nome da família acima de tudo. Vou com você, disse Bento. Não, isso só vai piorar as coisas. Ela quer falar comigo a sós. Na terça-feira à tarde, Dandara se vestiu com seu melhor vestido, um simples azul marinho que Bento havia insistido em comprar para ela, e levou Sofia para conhecer a avó. A mansão dos Belmonte no Jardim Europa era impressionante, um casarão antigo, rodeado por jardins impecáveis. Dandara se sentiu minúscula caminhando pela entrada principal. Margaret Belmonte era uma mulher de 60 anos, elegante e imponente. Recebeu Sofia com carinho genuíno, mas olhou para Dandara com uma frieza calculada. Depois que Sofia foi brincar no jardim sob os cuidados de uma empregada, Margaret conduziu Dandara para seu escritório particular. As paredes eram cobertas por retratos de família, incluindo várias fotos de Bento com sua falecida esposa. Sente-se, disse Margaret, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Gostaria de chá? Não, obrigada. Muito bem. Vamos direto ao assunto, então. Margaret se recostou em sua cadeira, estudando Dandara como um predador estuda sua presa. Sei que meu filho está se envolvendo com você. Dandara tentou manter a voz firme. Senhora Belmonte, deixe-me terminar. Sei também que você é uma moça decente, que cuida bem da Sofia. Não tenho nada contra sua pessoa ou sua família. Dandara sentiu um mas chegando. Mas, continuou Margaret, tenho tudo contra esse relacionamento. Meu filho é viúvo há pouco tempo, está vulnerável, confuso. E você... Bem, você está em uma posição que naturalmente criaria proximidade e gratidão. Com todo respeito, senhora, o que sinto por Bento não tem nada a ver com gratidão. Não? Margaret abriu uma gaveta e retirou um envelope. Sua mãe está em tratamento médico caríssimo, bancado pelo meu filho. Você tem um emprego que paga 10 vezes mais do que qualquer babá ganharia normalmente. Sua família foi retirada da pobreza extrema. E você quer me dizer que isso não influencia seus sentimentos? Cada palavra era como uma bofetada. Não porque fossem mentiras, mas porque continham fragmentos dolorosos da verdade. Eu amo Sofia, disse Dandara, sua voz tremendo. E amo Bento, não pelo dinheiro, mas o dinheiro torna tudo mais fácil, não é? Margaret se inclinou para a frente. Vou ser franca com você, Dandara. Meu filho precisa de uma esposa que possa estar ao lado dele em negócios, que entenda seu mundo, que possa dar continuidade ao legado da família. Precisa de alguém que não desperte questionamentos sobre seus motivos. Então, o que a senhora quer de mim? Margaret empurrou o envelope para o lado de Dandara. Quero que você aceite isso e desapareça da vida dele. Com mãos trêmulas, Dandara abriu o envelope. Dentro havia um cheque de R$1 milhão. É suficiente para você começar uma nova vida em qualquer lugar do país, para dar à sua mãe o melhor tratamento disponível, para você estudar, ter a vida que merece. Dandara olhou para o cheque sentindo náusea. E em troca, você sai da vida do meu filho. Hoje, pega suas coisas, inventa uma desculpa qualquer para Sofia e vai embora. Para sempre. E se eu recusar? Os olhos de Margaret se endureceram. Então vou tornar a vida de vocês impossível. Tenho contatos em todos os hospitais da cidade. Sua mãe pode se ver sem médicos dispostos a tratá-la. Tenho contatos em empresas. Você nunca mais conseguirá um emprego decente. E tenho recursos legais para provar que você seduziu meu filho, aproveitando-se de sua posição vulnerável. Dandara sentiu o mundo desabar ao seu redor. A senhora faria isso mesmo sabendo que seu filho me ama? Faria isso exatamente porque meu filho pensa que a ama.
Ele está confundindo gratidão com amor, necessidade com paixão. Um dia ele vai me agradecer por salvá-lo de um erro que destruiria sua vida. Dandara olhou novamente para o cheque. R$1 milhão. Mais dinheiro do que ela sonhava ver na vida. Suficiente para dar à mãe os melhores cuidados, para estudar, para reconstruir suas vidas. Mas significaria abandonar Sofia, abandonar Bento. Abandonar a única família de verdade que já teve. Posso pensar. Você tem até amanhã de manhã. Se não tiver saído até as 8 da manhã, começarei a fazer as ligações necessárias. Dandara saiu da mansão em estado de choque. Sofia tagarelou durante todo o caminho de volta, falando sobre a casa da vovó, sobre os jardins, sobre como queria que Dandara a visitasse mais vezes. Dan, você está bem? Está muito quieta. Estou apenas cansada, pequena. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Dandara se trancou em seu quarto e chorou como não chorava há anos. Na mesa, o cheque parecia brilhar como uma tentação cruel. Ela pensou na mãe, que finalmente estava melhorando com o tratamento adequado. Pensou em si mesma, em como seria poder estudar, ter uma carreira, uma vida independente. Pensou nas ameaças de Margarete e no poder que a família Belmonte tinha para cumpri-las. Mas também pensou em Sofia, em como a menina havia florescido nos últimos meses. Como ela a chamava de Dan com tanto carinho. Como havia dito que Dandara era um presente que a mãe havia mandado do céu. E pensou em Bento, em como seus olhos se iluminavam quando a via. Em como ele havia dito que ela o fazia querer ser um homem melhor, em como haviam construído algo lindo juntos. Às 3 da manhã, tomou sua decisão. Pegou papel e caneta e começou a escrever 2 cartas, uma para Bento e uma para Sofia. As lágrimas borravam a tinta, mas ela continuou escrevendo. Quando o dia amanheceu, Dandara já havia feito suas malas. Deixou as cartas sobre a cama e pegou o cheque. Não porque queria o dinheiro, mas porque sabia que precisava dele para garantir o futuro da mãe. Antes de sair, foi ao quarto de Sofia. A menina dormia pacificamente, abraçada ao ursinho que haviam comprado juntas no parque. Dandara beijou sua testa suavemente. Perdão, pequena, sussurrou. Eu te amo tanto. Mas às vezes, amar significa deixar ir. Saiu do apartamento às 7h30 da manhã, carregando apenas uma mala pequena e um coração despedaçado. Não viu Bento chegando correndo pelo corredor, tendo acordado mais cedo para tomar café da manhã com elas. Não ouviu Sofia chorando quando encontrou a carta explicando que Dan havia ido embora para sempre. Não viu o desespero nos olhos de Bento quando ele leu suas palavras de despedida. Dandara simplesmente saiu, levando consigo a certeza de que havia feito a coisa certa, mesmo que isso a destruísse por dentro. Mas às vezes, o amor verdadeiro não aceita desistir assim tão facilmente. E alguns homens, quando perdem o que mais amam, são capazes de mover montanhas para recuperá-lo. 3 meses haviam se passado desde que Dandara saiu da vida de Bento e Sofia, e o apartamento em Moema nunca havia parecido tão grande e vazio. Bento contratou 5 babás diferentes nesse período. Nenhuma durou mais de 2 semanas. Sofia se recusava a se conectar com qualquer uma delas, passando os dias perguntando quando Dan voltaria para casa. Papai, por que ela foi embora? Perguntava Sofia todas as noites antes de dormir, e Bento não tinha uma resposta que fizesse sentido nem para ela, nem para si mesmo. A carta que Dandara havia deixado dizia apenas que havia recebido uma oportunidade melhor em outra cidade, que precisava cuidar da mãe, que era melhor assim. Mas Bento conhecia Dandara bem demais para acreditar naquelas palavras frias. Havia algo mais. Algo que ela não estava dizendo. Naquela manhã de quinta-feira, Bento estava em seu escritório, tentando se concentrar nos contratos à sua frente, quando sua secretária anunciou que sua mãe estava lá para vê-lo. Margarete entrou no escritório com sua elegância habitual, mas Bento percebeu um brilho de satisfação em seus olhos que o incomodou. Bom dia, filho. Como está Sofia? Destruída, respondeu Bento secamente. Como nós dois. Oh, querido, sei que é difícil, mas foi para o melhor. Aquela moça... Não! Bento se levantou bruscamente. Não quero ouvir nada contra Dandara.
Ela é a melhor pessoa que já conheci. Era uma funcionária, Bento, nada mais. Era a mulher que eu amo. A voz de Bento ecoou pelo escritório. Era quem fazia Sofia sorrir novamente. Era quem trouxe vida de volta para nossa casa. Margarete suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Filho, você está confundindo gratidão com amor. É natural que tenha se sentido atraído por ela. Ela cuidava de Sofia, estava sempre presente. Mas isso não é base para um relacionamento sério. Você não sabe do que está falando. Sei mais do que imagina. Os olhos de Margarete brilharam perigosamente. Por exemplo, sei que ela não foi embora por vontade própria. Bento congelou. O que você quer dizer com isso? Conversei com ela, Bento. Expliquei a realidade da situação. Uma moça inteligente como ela entendeu rapidamente que vocês não tinham futuro. Você fez o quê? A voz de Bento era baixa, perigosa. Fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho de cometer um erro que destruiria sua vida. Onde ela está? Bento se aproximou da mãe, seus olhos verdes ardendo de raiva. O que você fez com ela? Dei a ela uma oportunidade de ter uma vida melhor, longe daqui. Onde ela está? Bento gritou, fazendo sua secretária olhar preocupada através da porta de vidro. Margarete se manteve impassível. Não sei, e mesmo se soubesse, não diria. Foi embora porque quis, Bento. Aceitou uma quantia generosa e desapareceu. Isso deve te dizer tudo sobre o caráter dela. Bento sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua própria mãe havia destruído sua felicidade. Havia separado Sofia da única figura materna que a menina conhecera em anos. Saia, disse ele, sua voz trêmula de raiva contida. Bento, saia e não volte. Não quero mais vê-la. Depois que Margarete saiu, Bento se trancou no escritório e fez a primeira coisa em que conseguiu pensar. Ligou para seu detetive particular. Roberto, preciso que encontre alguém para mim. É urgente. Durante os dias seguintes, Bento cancelou todas as reuniões e se dedicou inteiramente à busca por Dandara. O detetive conseguiu rastrear que ela havia sacado o cheque em uma agência no centro da cidade, mas depois disso, o rastro desaparecia. É como se ela tivesse evaporado, disse Roberto durante uma de suas conversas. Não há registros de passagens aéreas, ônibus, aluguel de carros, nada. Continue procurando, insistiu Bento. Aumente a equipe, contrate mais pessoas. Não me importa o quanto custe. Enquanto isso, Sofia piorava a cada dia. A menina que havia florescido com Dandara agora se recusava a comer adequadamente, chorava por qualquer motivo e havia voltado a ter pesadelos noturnos. Papai, disse ela uma noite, agarrada ao ursinho que Dandara havia dado a ela. Dan não me ama mais? Foi por isso que ela foi embora? Bento segurou a filha no colo, sentindo o coração se partir. Dan te ama muito, princesa, mais do que qualquer coisa no mundo. Então por que ela não volta? Porque às vezes as pessoas que amamos precisam ir embora, mesmo quando não queremos. Mas, se ela me ama, ela vai voltar, né? Como nas histórias que ela contava. Bento beijou a cabeça da filha, lutando contra as próprias lágrimas. Papai está fazendo de tudo para trazer Dan de volta. Está bem? Prometo que vou encontrá-la. No quinto dia de busca, Roberto finalmente trouxe uma pista. Encontrei a mãe dela. Dona Maria está em um hospital particular em Campinas. Tratamento de câncer. Bento sentiu o estômago afundar. Câncer. Por isso, Dandara havia aceitado o dinheiro da mãe. Não por ganância, mas por desespero. Vou até lá agora, disse Bento. Senhor, talvez seja melhor eu ir primeiro. Se ela está escondida por vontade própria, não, vou eu mesmo. O hospital em Campinas era um dos melhores da região, e Bento não teve dificuldades para encontrar Dona Maria. Ela estava em um quarto privativo, visivelmente mais fraca que da última vez que a havia visto, mas ainda com o mesmo olhar forte e determinado da filha. Quando o viu entrar no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Belmonte, Bento, não deveria estar aqui. Onde está Dandara? Perguntou ele diretamente. Dona Maria desviou o olhar. Ela está bem. Isso é o que importa. Não está bem. E Sofia não está bem. E eu não estou bem. Bento se aproximou da cama. Por favor, Dona Maria, preciso saber o que aconteceu.
A mulher ficou em silêncio por um longo momento, lutando consigo mesma. Finalmente, como se as palavras fossem arrancadas de sua alma, ela contou tudo. A conversa com Margaret, as ameaças, o ultimato. Ela não queria aceitar o dinheiro, sussurrou Dona Maria. Chorou a noite toda, mas sua mãe foi muito clara. Se ela não saísse, vocês todos sofreriam as consequências. Bento sentiu uma raiva fria se espalhando pelo peito. Sua mãe não havia apenas separado eles. Havia ameaçado destruir a vida de Dandara e sua família. Onde ela está agora? Não posso dizer. Ela me fez prometer, Dona Maria. Bento segurou a mão frágil da mulher. Eu amo sua filha. Amo de verdade. E ela me ama também. Minha mãe manipulou a situação, mas isso não muda o que sentimos um pelo outro. Eu sei que vocês se amam, disse Dona Maria, suas lágrimas finalmente caindo. Via nos olhos dela, na forma como falava de você e da Sofia. Mas ela tem medo, Bento. Medo de que sua família torne a vida de vocês impossível. Minha família sou eu e Sofia, e queremos Dandara de volta. Dona Maria o estudou por um longo momento, como se estivesse pesando suas opções. Ela está em Jericoacoara, no Ceará. Conseguiu um emprego em uma pousada lá. Disse que queria ficar longe de tudo, um lugar onde pudesse pensar. Bento beijou a mão de Dona Maria. Obrigado. E não se preocupe com o tratamento, com nada. Vou cuidar de tudo. Bento, ela o chamou quando ele já estava na porta. Ela vai resistir quando te vir. Vai tentar te mandar embora. Mas não desista. Minha filha sempre foi teimosa quando está protegendo quem ama. Naquela mesma noite, Bento fez as malas e preparou Sofia para uma viagem inesperada. Onde vamos, papai? Vamos buscar Dan. Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez em meses. De verdade? Vamos trazer ela para casa? Vamos tentar, princesa. Vamos tentar. O voo para Fortaleza pareceu interminável. Sofia estava agitada de ansiedade e expectativa, e Bento tentava controlar seus próprios nervos. E se Dandara realmente não quisesse mais vê-los? E se ela tivesse seguido em frente? Mas no fundo do coração, ele sabia a verdade. O amor que viram nos olhos um do outro não era algo que simplesmente desaparecia. Dandara havia partido por medo, por pressão, por querer protegê-los. Mas o amor ainda estava lá. Tinha que estar. Em Jericoacoara, Bento alugou um carro e dirigiu pelas estradas de areia até a pequena vila de pescadores. Era fim de tarde e o sol se punha sobre as dunas em um espetáculo de cores que normalmente o impressionaria. Mas ele só conseguia pensar em uma coisa: encontrar Dandara. A pousada Ventos do Mar era pequena e charmosa, com vista para o oceano. Bento deixou Sofia no carro com o motorista e entrou na recepção. Boa tarde. Estou procurando uma funcionária de vocês. Dandara Loureiro. A recepcionista, uma jovem bronzeada pelo sol, sorriu. Dara! Ela está na praia com as crianças do projeto. Devem estar voltando agora. Bento sentiu o coração acelerar. Projeto? Sim, ela montou um projeto de recreação para as crianças da vila. Todas as tardes elas brincam na praia. É lindo de ver. Bento saiu da pousada e caminhou em direção à praia. À distância podia ver um grupo de crianças correndo e brincando na areia. E no meio delas, com um vestido simples esvoaçando no vento, estava Dandara. Ela estava mais magra, com a pele dourada pelo sol do Ceará, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Estava brincando de roda com as crianças, rindo e cantando, e por um momento Bento apenas ficou observando, lembrando-se de por que havia se apaixonado por ela. Então Sofia o viu através da janela do carro e não conseguiu se conter. Saiu correndo, gritando, Dan! Dan! Dandara se virou ao ouvir a voz familiar e ficou paralisada. Seus olhos encontraram primeiro Sofia correndo em sua direção, depois Bento parado próximo à pousada, e ela sentiu o mundo parar. Sofia se jogou em seus braços, chorando e rindo ao mesmo tempo. Dan, eu sabia que papai ia te encontrar. Eu sabia! Dandara abraçou a menina com força, suas próprias lágrimas caindo livremente. Sofia, meu amor, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos te buscar, disse Sofia, segurando o rosto de Dandara entre as mãozinhas. Você precisa voltar para casa. Eu preciso de você. Papai precisa de você.
Dandara olhou por cima da cabeça de Sofia e viu Bento se aproximando lentamente. Seus olhos verdes estavam cheios de dor, mas também de determinação. "Oi!" disse ele simplesmente quando chegou perto delas. "Oi!" respondeu Dandara, sua voz quase um sussurro. As crianças da vila os observavam curiosas, mas Bento só tinha olhos para Dandara. "Precisamos conversar", disse ele. Dandara olhou para Sofia, que ainda estava agarrada a ela como se fosse desaparecer novamente. "Eu não posso. Vocês não deveriam estar aqui. Eu sei o que minha mãe fez", disse Bento, sua voz baixa, mas firme. "Sei das ameaças, do dinheiro, de tudo." Dandara fechou os olhos, sentindo o peso da situação. "Então você entende por que não posso voltar. Entendo que você foi corajosa o suficiente para se sacrificar por nós, mas não vou deixar que o medo vença o amor." "Bento..." "Papai", Sofia interrompeu, olhando entre os dois adultos. "Dan está chorando. Por que ela está triste se estamos aqui?" Bento se agachou ao lado delas. "Porque Dan está com medo, princesa. Às vezes as pessoas que amamos ficam com medo de que não sejamos fortes o suficiente para protegê-las." Ele olhou diretamente nos olhos de Dandara. "Mas eu sou forte o suficiente. Somos fortes o suficiente, juntos." Dandara sabia que estava perdendo a batalha contra seu próprio coração. Ver Sofia novamente, ter Bento ali na sua frente, sentir o amor que ainda pulsava entre eles, era impossível resistir. "Sua mãe. Minha mãe não tem mais poder sobre nossas vidas", disse Bento firmemente. "Cortei todos os laços financeiros com ela. Mudei as clínicas que cuidam da sua mãe para instituições onde ela não tem influência. E se ela tentar qualquer coisa contra você ou sua família, terá que enfrentar as consequências legais." Sofia olhava entre os dois, sentindo a tensão no ar. "Dan, você não me ama mais?" "Eu te amo mais que tudo no mundo, pequena", disse Dandara, beijando a testa da menina. "Nunca deixei de amar vocês." "Então volta para casa", disse Sofia com a simplicidade das crianças. "Se você nos ama e nós te amamos, você tem que voltar." Dandara olhou para Bento, vendo toda a sinceridade e determinação em seus olhos. "E se ela tentar novamente? E se... Então enfrentaremos juntos", disse Bento, estendendo a mão para ela. "Como uma família de verdade enfrenta os problemas, juntos." Naquele momento, com o sol se pondo sobre o mar do Ceará, com Sofia entre eles, segurando as mãos de ambos, Dandara finalmente permitiu que a esperança voltasse a seu coração. "Está bem", sussurrou. "Vou para casa." O grito de alegria de Sofia ecoou pela praia, e pela primeira vez em 3 meses, Dandara sorriu de verdade. A volta para São Paulo foi como um despertar de um pesadelo prolongado. Sofia não largava da mão de Dandara durante todo o voo, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Bento observava as duas com um sorriso no rosto que não aparecia há meses. "Dan", disse Sofia quando estavam aterrissando, "quando chegarmos em casa, você vai ficar para sempre desta vez?" Dandara olhou para Bento antes de responder. "Vou ficar pelo tempo que vocês quiserem que eu fique." "Então é para sempre", disse Sofia com convicção, "porque nós nunca vamos querer que você vá embora." Quando chegaram ao apartamento, Dandara foi tomada por uma onda de nostalgia. Nada havia mudado, mas ao mesmo tempo tudo parecia diferente. Havia uma tensão no ar, uma sensação de recomeço. "Seu quarto está exatamente como você deixou", disse Bento suavemente. "Não permiti que ninguém tocasse em nada." Naquela noite, depois que Sofia finalmente adormeceu após horas de histórias e conversas, para compensar o tempo perdido, Bento e Dandara se sentaram na sala para conversarem seriamente. "Dandara", começou Bento, "preciso que você entenda uma coisa. O que minha mãe fez foi imperdoável. Ela usou seu amor por Sofia e por mim contra você, e isso eu nunca vou conseguir perdoar. Ela estava protegendo a família dela", disse Dandara, sempre tentando ver o lado bom das pessoas. "Não", Bento balançou a cabeça firmemente. "Ela estava protegendo as aparências, o status social, o que os outros diriam. Família de verdade é o que nós temos. Eu, você e Sofia. Família de verdade se protege, se apoia, se ama incondicionalmente." Dandara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Eu senti tanto sua falta, de vocês dois."
E nós sentimos a sua. Sofia chorou todas as noites durante 3 meses. Parou de comer direito, voltou a ter pesadelos, e eu... Bento fez uma pausa, sua voz embargada. Eu me senti perdido sem você, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Eles se olharam em silêncio, o ar carregado de amor, saudade e segundas chances. Bento, disse Dandara finalmente, sua mãe não estava completamente errada sobre uma coisa. Somos de mundos diferentes. Eu não sei como funciona seu mundo. Não sei como me comportar em jantares elegantes ou eventos sociais. Não tenho educação formal. Pare! Bento a interrompeu, pegando suas mãos. Você tem algo muito mais valioso que educação formal ou boas maneiras. Você tem um coração puro, uma bondade genuína. Você transformou Sofia em uma criança feliz novamente. Você me ensinou a amar de novo. Mas, não há mas. Se meu mundo não consegue ver o quão incrível você é, então eu mudo de mundo. Sofia e você são minha prioridade. Todo o resto é apenas detalhes. Na manhã seguinte, Bento acordou com uma determinação renovada. Era hora de confrontar sua mãe e deixar as coisas claras de uma vez por todas. Vou resolver isso hoje, disse ele para Dandara durante o café da manhã. Quero que você e Sofia venham comigo. Você tem certeza? Talvez seja melhor. Não. Quero que ela veja vocês duas. Quero que ela entenda que esta é minha família agora. Margarete Belmonte estava tomando chá em sua sala quando a empregada anunciou a chegada inesperada do filho. Ela sorriu, pensando que Bento havia finalmente voltado à razão. O sorriso morreu em seus lábios quando viu Dandara e Sofia entrarem atrás dele. Bento, disse ela friamente, o que significa isso? Significa que descobri o que você fez, respondeu Bento, sua voz controlada, mas perigosa. Significa que vim aqui para deixar algumas coisas bem claras. Sofia correu para abraçar a avó, inconsciente da tensão no ar. Vovó, Dan voltou! Ela estava brincando com as crianças na praia e papai foi buscar ela. Margarete beijou a neta automaticamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Dandara, que estava visivelmente desconfortável. Sofia, querida, disse Margarete, que tal ir brincar no jardim enquanto os adultos conversam? Depois que a menina saiu, acompanhada pela empregada, o silêncio pesado tomou conta da sala. Vou ser muito claro, disse Bento. O que você fez foi desprezível. Chantagear Dandara, ameaçar sua família, usar nosso amor contra nós. Eu fiz o que precisava fazer para proteger meu filho, replicou Margarete. E faria novamente. Então você não aprendeu nada. Bento se aproximou da mãe. Dandara não é apenas a mulher que eu amo. Ela é quem fez Sofia voltar a ser criança. Ela é quem me ensinou que é possível amar novamente depois da perda. Ela é a melhor pessoa que conheço. Ela é uma babá que se aproveitou da sua vulnerabilidade. Chega! Bento gritou, fazendo tanto Margarete quanto Dandara se sobressaltarem. Não vou mais escutar isso. Dandara vale 10 de qualquer mulher do nosso círculo social. Ela tem mais classe, mais dignidade, mais amor no dedo mindinho do que qualquer uma daquelas mulheres fúteis que você aprovaria. Margarete olhou para Dandara, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão. E você não vai se defender? Dandara respirou fundo antes de responder. Senhora Belmonte, eu entendo seus medos. Entendo que quer proteger sua família. Mas eu nunca me aproveitei de Bento ou de Sofia. Eu os amo genuinamente. Amor genuíno não aceita R$1 milhão para ir embora. Aceita quando a vida da pessoa que você ama está em jogo, respondeu Dandara calmamente. Eu não peguei esse dinheiro por ganância. Peguei porque minha mãe estava morrendo e porque a senhora ameaçou destruir a vida de Bento se eu ficasse. Tudo o que fiz foi para protegê-los. Margarete ficou em silêncio por um momento, claramente não esperando essa resposta. E sabe o que mais? Continuou Dandara, ganhando coragem. Eu devolveria cada centavo se isso fosse necessário. Não quero o dinheiro da senhora. Nunca quis. Quero apenas uma chance de amar esta família e ser amada por ela. Você não entende as complicações que... Não, Dandara a interrompeu. A senhora que não entende. Não entende que o amor verdadeiro não se importa com dinheiro ou classe social. Não entende que Sofia precisa de uma figura materna que a ame incondicionalmente. Não entende que Bento merece ser feliz, não importa com quem.
Bento olhou para Dandara com admiração. Era a primeira vez que a via confrontar alguém com tanta firmeza. Sua neta me desenhou como parte da família, continuou Dandara. Uma criança de 5 anos entendeu algo que a senhora, com toda a sua experiência de vida, não consegue compreender. Que família não é sobre sangue ou status. É sobre amor, cuidado, estar presente quando precisam de você. Margaret olhou pela janela para Sofia brincando no jardim. A menina estava rindo, algo que não fazia há meses. Finalmente, ela voltou seu olhar para Dandara. Você realmente a ama? A Sofia, como se fosse minha própria filha. E meu filho, mais que minha própria vida. Margaret suspirou profundamente. E se eu continuar me opondo a esse relacionamento, então perderá seu filho e sua neta, disse Bento firmemente. Porque nós vamos construir nossa família com ou sem sua aprovação, mas preferiria que fosse com sua bênção. O silêncio se estendeu por longos minutos. Finalmente, Margaret se levantou e caminhou até a janela, observando Sofia brincar. Ela está feliz, disse ela suavemente. Não havia assim desde que Dandara foi embora, completou Bento. Margaret se virou para eles. Está bem, vocês venceram. Ela olhou diretamente para Dandara. Mas eu tenho condições. Que condições? Perguntou Bento desconfiado. Quero que Dandara aprenda sobre nosso mundo. Etiqueta, história da família, como se comportar em eventos sociais. Se ela vai ser parte desta família, precisa estar preparada. Dandara começou a protestar, mas Margaret levantou a mão. Não é sobre mudar quem você é. É sobre dar a você as ferramentas para enfrentar as pessoas cruéis que vão tentar diminuí-la por causa de sua origem. É sobre prepará-la para ser a esposa de Bento Belmonte. Esposa? Dandara e Bento disseram ao mesmo tempo. Margaret sorriu pela primeira vez desde que eles chegaram. Ora, você não acha que vou aceitar uma nora que não é oficialmente parte da família? Aceita? Bento olhou para Dandara, seus olhos brilhando. O que você acha? Quer se casar comigo? Dandara sentiu o coração acelerar. Você está me pedindo em casamento? Estou. Aqui agora, na frente da minha mãe teimosa e da vista do jardim onde nossa filha está brincando. Quer se casar comigo, Dandara Loureiro? Antes que ela pudesse responder, Sofia apareceu correndo pela porta. Papai está pedindo Dana em casamento? Gritou ela, pulando de alegria. Isso significa que vamos ser uma família de verdade para sempre? Dandara olhou para Sofia, depois para Bento, depois para Margaret, que estava observando tudo com uma expressão que quase parecia carinhosa. Sim, disse ela, lágrimas de felicidade correndo pelo rosto. Eu aceito. Sofia gritou de alegria e se jogou nos braços de ambos. Bento beijou Dandara ali mesmo, um beijo cheio de promessas e novos começos. Margaret observou a cena e pela primeira vez viu não uma babá se aproveitando de seu filho, mas uma mulher que genuinamente amava sua família. Uma mulher que havia sacrificado sua própria felicidade para protegê-los. Bem, disse ela, interrompendo o momento. Temos um casamento para planejar. E Dandara, você começa as aulas de etiqueta na segunda-feira. Dandara riu, ainda nos braços de Bento. Sim, senhora. Chame-me de mãe, disse Margaret suavemente. Afinal, em breve vamos ser família. Naquele dia, sob o sol de São Paulo, uma família se reuniu novamente. Não do jeito que Margaret havia imaginado, não seguindo as regras da sociedade, mas da única forma que realmente importava, com amor verdadeiro e incondicional. E Sofia, na sua sabedoria de criança, resumiu tudo perfeitamente. Agora somos uma família de verdade para sempre. 3 semanas haviam se passado desde o pedido de casamento, e a vida na casa dos Belmonte havia se transformado em um turbilhão de atividades. Dandara dividia seu tempo entre cuidar de Sofia, suas aulas com Margaret, que, para surpresa de todos, estavam se tornando verdadeiros momentos de aproximação entre sogra e nora e os preparativos do casamento. Postura, Dandara, dizia Margaret durante uma de suas lições na sala de estar. Uma Belmonte sempre mantém a coluna ereta, os ombros relaxados. Isso transmite confiança. Dandara tentava equilibrar um livro na cabeça enquanto caminhava pela sala.
Sofia aplaudindo cada vez que conseguia dar alguns passos sem derrubá-lo. Isso é muito mais difícil do que parece, disse Dandara, rindo quando o livro caiu novamente. Tudo vale a pena quando se tem um objetivo, respondeu Margaret, e havia uma suavidade em sua voz que não existia semanas atrás. E você está indo muito bem. A transformação na relação entre elas havia sido gradual, mas genuína. Margaret começou a perceber que Dandara não era apenas uma jovem de origem humilde, era uma mulher inteligente, determinada e com uma capacidade incrível de aprender e se adaptar. Mãe Margaret, disse Dandara. Ela havia começado a chamá-la assim por sugestão da própria Margaret. Posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Por que mudou de ideia sobre mim? Sobre nós? Margaret pausou, pensando cuidadosamente em sua resposta. Porque vi Sofia desenhando uma família, porque vi meu filho sorrir de verdade pela primeira vez em 2 anos, e porque ela hesitou. Porque vi você abrir mão da sua própria felicidade para proteger as pessoas que ama. Isso não é algo que alguém interesseiro faria. Naquela tarde, enquanto Sofia cochilava, Bento e Dandara saíram para escolher as alianças. A joalheria na rua Oscar Freire, a mesma rua onde se conheceram, era elegante e intimidante, mas a mão de Bento na sua lhe dava coragem. Esta aqui, disse Bento apontando para um par de alianças simples mas elegantes. O que acha? Dandara observou as alianças, ouro branco com pequenos diamantes incrustados. Eram lindas, mas o preço a deixou mareada. São perfeitas, disse ela, mas talvez algo mais simples. Dandara, Bento segurou suas mãos. Você vai ser minha esposa. Quero que tenha o melhor de tudo, sempre. Não preciso do melhor de tudo, só preciso de você. O vendedor, que havia observado a interação com interesse profissional, sorriu. Se me permitem a sugestão, temos estas aqui. Ouro branco, design clássico, elegante, mas não ostensivo. As alianças que ele mostrou eram perfeitas, bonitas, elegantes, mas não excessivamente chamativas. Dandara se apaixonou imediatamente. Quando Bento deslizou a aliança em seu dedo para experimentar, Dandara sentiu uma emoção profunda. Era real. Ela realmente ia se casar com o homem que amava. Ficou perfeita, disse Bento, beijando sua mão. Assim como você. Na saída da joalheria, eles se depararam com um grupo de mulheres elegantes que Bento reconheceu imediatamente. Ex-amigas de sua falecida esposa, parte do círculo social da família. Bento, disse uma delas, Cláudia Montenegro, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa encontrá-lo aqui. Cláudia, Bento respondeu educadamente. Como vai? Bem, bem. E quem é sua acompanhante? Cláudia olhou para Dandara com curiosidade mal disfarçada. Esta é Dandara, minha noiva. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As mulheres trocaram olhares significativos e Dandara sentiu-se examinada como um espécime interessante. Noiva? Disse Cláudia, sua voz carregada de surpresa fingida. Que maravilhoso! E onde vocês se conheceram? Dandara sentiu o teste na pergunta, mas antes que pudesse responder, Bento falou firmemente. Dandara cuidava de Sofia. É a mulher mais incrível que já conheci. Ah, disse Cláudia, seu sorriso se tornando mais frio. Que moderno. Dandara sentiu o calor subir pelo rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Lembrou-se das lições de Margaret sobre como lidar com pessoas difíceis. É um prazer conhecê-las, disse Dandara com educação. Bento me conta que vocês eram amigas de Carolina. Deve ser difícil para vocês vê-lo seguindo em frente. A resposta foi perfeita. Reconhecia a conexão delas com a falecida esposa, mas também deixava claro que Bento havia escolhido seguir em frente. Cláudia pareceu momentaneamente desarmada. Sim, bem... Carolina era muito especial. Tenho certeza de que era, respondeu Dandara sinceramente. Sofia me conta histórias lindas sobre a mãe. É evidente que ela foi muito amada. A gentileza genuína na resposta de Dandara deixou as mulheres sem saber o que dizer. Elas se despediram rapidamente, mas Dandara notou os sussurros que começaram assim que se afastaram. Você se saiu perfeitamente, disse Bento orgulhoso. Não sei. Senti que estava sendo testada. Estava, e passou no teste com louvor. Naquela noite, durante o jantar, Sofia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa.
Dan, quando você casar com papai, vai ser minha mãe de verdade? Dandara quase engasgou com a comida. Era uma pergunta delicada, carregada de emoção. Sofia, disse ela cuidadosamente, você já teve uma mãe que te amava muito. Ninguém pode substituir ela. Eu sei, disse Sofia seriamente, mas você pode ser minha mãe também? As pessoas podem ter duas mães, né? Dandara olhou para Bento, vendo as lágrimas se formando em seus olhos. Se você quiser, eu ficaria honrada em ser sua mãe também. Então posso te chamar de mãe? Pode me chamar do que te fizer feliz, pequena. Sofia pensou por um momento. Vou te chamar de Mãe Dan. Assim, você é só minha. Naquela noite, quando Sofia estava dormindo, Bento encontrou Dandara na varanda, olhando as luzes da cidade. Pensando no quê? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Em como a vida pode mudar tão rapidamente. Há alguns meses eu estava desesperada, procurando emprego, preocupada com minha mãe. Agora você está prestes a se casar com um milionário teimoso e virar mãe de uma menina de 5 anos igualmente teimosa. Dandara riu. Não é bem assim que eu descreveria. Como você descreveria? Ela se virou em seus braços. Agora estou prestes a me casar com o homem que amo e formar uma família com as pessoas mais importantes da minha vida. Tem medo? Aterrorizada, admitiu ela. E se eu não conseguir? E se Sofia decidir que quer que você case com alguém mais parecida com a mãe biológica dela? E se... Bento a silenciou com um beijo suave. Sofia te escolheu desde o primeiro dia. E eu te escolho todos os dias, para sempre. Mesmo quando eu der vexame em eventos sociais. Especialmente quando você der vexame em eventos sociais. Vai ser divertido. No dia seguinte, Dandara recebeu uma visita inesperada. Cláudia Montenegro estava na portaria, pedindo para subir. Ela quer falar comigo? Perguntou Dandara para o porteiro surpresa. Diz que é sobre o casamento, senhora. Dandara permitiu que ela subisse, curiosa sobre o que a mulher queria. Dandara, disse Cláudia quando se sentaram na sala. Vim aqui porque senti que ontem... Bem, talvez não tenha sido muito acolhedora. Não se preocupe, entendo que deve ser estranho para vocês. Na verdade, Cláudia respirou fundo. Vim aqui para te contar algumas coisas sobre a vida social que você está prestes a entrar. Não para desencorajá-la, mas para prepará-la. Dandara a ouviu, enquanto Cláudia explicava sobre as expectativas, os eventos beneficentes, as dinâmicas sociais complexas do mundo dos Belmonte. Por que está me contando isso? Perguntou Dandara finalmente. Cláudia hesitou. Porque vi como Bento olha para você. Vi como você falou sobre Carolina ontem, com respeito, sem ciúmes, e porque... Ela pausou. Porque Carolina me disse uma vez que, se algo acontecesse com ela, ela queria que Bento fosse feliz novamente. Queria que Sofia tivesse uma mãe que a amasse. Ela disse isso? Disse. E vendo vocês ontem, percebi que talvez ela tenha tido seu desejo atendido. Naquela conversa, Dandara ganhou não apenas informações valiosas sobre o mundo em que estava entrando, mas também uma aliada inesperada. Cláudia se tornou uma ponte entre Dandara e o círculo social de Bento, ajudando-a a navegar pelas águas às vezes turbulentas da alta sociedade paulistana. Uma semana antes do casamento, Dona Maria recebeu alta do hospital. Seu tratamento havia sido um sucesso e ela estava ansiosa para ver a filha se casar. Minha menina, disse ela segurando as mãos de Dandara, você tem certeza de que é isso que quer? Tenho, mãe. Amo ele, amo Sofia, amo a família que estamos construindo. E eles amam você de verdade? Não por gratidão ou... Mãe, Dandara a interrompeu suavemente. Bento atravessou o país para me buscar. Enfrentou a própria mãe por mim. Sofia me chama de Mãe Dan. Sim, eles me amam de verdade. Dona Maria sorriu, suas lágrimas de alegria misturadas com lágrimas de orgulho. Então eu te dou minha bênção, minha filha. Você merece toda a felicidade do mundo. Na véspera do casamento, Margarete encontrou Dandara no quarto, olhando o vestido pendurado no armário. Um modelo elegante, mas simples. Perfeito para ela. Nervosa? Perguntou Margarete. Um pouco. E se eu tropeçar na igreja? E se esquecer os votos? Então você se levanta e continua. E se esquecer os votos, você fala o que está no coração. Margarete se aproximou e tirou uma caixa pequena da bolsa. Isto pertenceu à minha mãe,
e a mãe dela antes disso. Tradicionalmente passa para a esposa do filho mais velho. Dentro da caixa estava um colar delicado com um pingente de safira cercado por pequenos diamantes. É lindo, sussurrou Dandara. Mas eu não posso aceitar algo tão valioso. Claro que pode. Você é a nova senhora Belmonte. E mais importante que isso, Margaret segurou o rosto de Dandara entre as mãos. Você é a filha que nunca tive. Naquela noite, Dandara adormeceu sabendo que no dia seguinte sua vida mudaria para sempre. Mas pela primeira vez desde que tudo começou, não tinha medo. Tinha uma família que a amava, um futuro brilhante pela frente. E a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. O dia do casamento amanheceu com um céu azul sem nuvens, como se o próprio universo estivesse celebrando a união de Bento e Dandara. A igreja escolhida não era a catedral imponente que a família Belmonte normalmente usava para grandes eventos, mas uma capela pequena e acolhedora no Jardim Paulistano, onde Carolina e Bento haviam se casado anos antes. A decisão de usar a mesma igreja havia sido de Dandara. Quero que Sofia sinta que estamos honrando a memória da mãe dela, não a substituindo, havia explicado para Bento, que ficou ainda mais apaixonado por sua sensibilidade. Na manhã do casamento, o apartamento estava em polvorosa. Margaret havia contratado um time de profissionais para cuidar de todos os detalhes, mas a atmosfera era íntima e familiar, exatamente como Dandara desejava. Mãe Dan, disse Sofia, entrando correndo no quarto onde Dandara se arrumava. Você está linda, igual uma princesa. Dandara riu, ajustando o vestido simples, mas elegante que havia escolhido. Era de cetim cor marfim, com corte clássico que valorizava sua silhueta sem ser ostensivo. O colar da família Belmonte brilhava suavemente em seu pescoço. Obrigada, pequena. E você está linda também. Sofia usava um vestido rosa claro e seria a da minha, uma honra que a deixou radiante de felicidade. Ela segurava um pequeno buquê de flores brancas e não parava de girar para ver o vestido rodopiar. Dan, disse Sofia, de repente séria. Posso te contar um segredo? Claro, amor. Sonhei com a mamãe ontem. Ela disse que está feliz que você vai cuidar de mim e do papai agora. Dandara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ajoelhou-se ao lado de Sofia, segurando suas mãozinhas. Sua mamãe sempre vai estar cuidando de você, Sofia. Onde quer que ela esteja, ela te ama muito. Eu sei. Mas agora eu tenho duas mães para me cuidar. Sou muito sortuda, né? Dona Maria, que havia observado a cena da porta, se aproximou com lágrimas nos olhos. Sim, pequena, você é muito sortuda, e nós todas somos. Margarete apareceu na porta, elegante em seu vestido azul marinho. Está na hora, queridas. Os convidados já estão chegando. A lista de convidados era pequena, apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Bento havia insistido nisso, querendo uma cerimônia que refletisse o que realmente importava, o amor e a família. Na igreja, Bento esperava no altar com seu padrinho, seu irmão que havia voado de Londres especialmente para o casamento. Ele estava nervoso, ajustando a gravata pela 10ª vez. Relaxe, disse seu irmão Rodrigo. Ela vai dizer sim. Já disse uma vez, lembra? E se ela mudar de ideia? E se perceber que pode ter uma vida melhor longe de toda essa complicação? Bento, Rodrigo pôs a mão no ombro do irmão. Vi como ela olha para você e para Sofia. Vi como vocês são quando estão juntos. Essa mulher não vai a lugar nenhum. A música começou a tocar. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma música suave que Dandara havia escolhido. Primeiro veio Sofia, espalhando pétalas de rosa pelo caminho, radiante de felicidade. Em seguida, Dona Maria, que seria quem conduziria Dandara ao altar, uma tradição que modificaram para honrar a ausência do pai dela. E então, Dandara apareceu na entrada da igreja. Bento esqueceu como respirar. Ela estava absolutamente deslumbrante, não apenas pela beleza externa, mas pelo brilho de felicidade em seus olhos. Cada passo que ela dava em direção ao altar era um passo em direção ao futuro que haviam sonhado juntos. Quando Dona Maria colocou a mão de Dandara na de Bento, sussurrou: "Cuide bem da minha menina." "Com minha vida", respondeu Bento sinceramente. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos,
Bento falou primeiro. Dandara, você chegou na minha vida quando eu havia perdido a esperança de ser feliz novamente. Você trouxe luz para nossa casa, alegria para Sofia e amor para meu coração. Prometo amá-la, protegê-la e honrá-la todos os dias da minha vida. Prometo ser o homem que você e Sofia merecem. Dandara, com lágrimas de felicidade correndo pelo rosto, respondeu. Bento, você me ensinou que sonhos se tornam realidade. Sofia me ensinou que o amor não tem limites. Prometo amar vocês incondicionalmente, ser a esposa e mãe que merecem e construir com vocês uma família baseada no amor, no respeito e na felicidade para sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que se seguiu foi aplaudido por todos os presentes, especialmente por Sofia, que gritou: agora somos família para sempre. Na festa pequena, mas alegre que se seguiu no jardim da casa de Margaret, houve discursos emocionados, muitas risadas e a sensação de que aquela família havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Durante a valsa dos noivos, Bento sussurrou no ouvido de Dandara. Sabe qual é a melhor parte de hoje? Qual? É apenas o começo. Temos uma vida inteira pela frente. Sofia correu para se juntar a eles na pista de dança, e logo Margaret e Dona Maria também estavam lá, formando um círculo de amor e união. Epílogo. 2 anos depois. O apartamento em Moema havia se transformado completamente. Não era mais a casa fria e sem vida que Dandara conhecera. Agora havia desenhos de Sofia nas paredes, fotos da família por toda parte e o som constante de risadas e conversas. Dandara, agora com o diploma de pedagogia que conseguira cursar com o apoio total de Bento, estava no jardim supervisionando um grupo de crianças. Havia transformado seu amor por cuidar de crianças em uma carreira, abrindo uma escola infantil que se tornara referência na cidade. Mãe Dan! Gritou Sofia, agora com 7 anos, correndo com uma folha de papel na mão. Olha o que a professora disse sobre minha redação. Dandara leu o papel e sorriu. Sofia havia escrito sobre sua família, descrevendo como havia 2 mães no céu e na terra, e como era grata por ter tanto amor ao seu redor. Estou muito orgulhosa de você, pequena. Bento chegou do trabalho mais cedo, algo que havia se tornado rotina desde o casamento. Suas prioridades mudaram completamente. O trabalho ainda era importante, mas família vinha sempre em primeiro lugar. Como foram as minhas garotas hoje? Perguntou beijando Dandara e abraçando Sofia. Papai, disse Sofia animada, posso contar a novidade? Bento e Dandara trocaram olhares. Havia segredos demais ultimamente. Que novidade, princesa? Sofia olhou para Dandara, que assentiu com um sorriso. Você vai ser papai de novo. Mãe Dan está com um bebê na barriga. Bento ficou em choque por um momento. Depois seu rosto se iluminou com a alegria mais pura. É verdade? Dandara assentiu, lágrimas de felicidade nos olhos. Descobri ontem. Sofia foi a primeira a saber porque ela disse que eu estava diferente. Bento a pegou no colo e a girou, rindo de pura felicidade. Sofia pulava ao redor deles, gritando de alegria. Vai ser uma menina ou menino? Perguntou Sofia. Ainda é muito cedo para saber, disse Dandara. Não importa, disse Sofia seriamente. Vai ser amado do mesmo jeito. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Bento e Dandara se sentaram na varanda, olhando as luzes da cidade. Dandara estava aninhada nos braços de Bento, uma mão em sua barriga ainda lisa. Você está feliz? Perguntou ela. Mais feliz do que jamais pensei ser possível, respondeu Bento. E você? Estou vivendo um sonho que nem sabia que podia sonhar. Eles ficaram em silêncio confortável, pensando em todo o caminho que haviam percorrido. De uma babá desesperada e um viúvo perdido, haviam se tornado uma família verdadeira, baseada no amor incondicional. Bento, disse Dandara suavemente. Obrigada. Pelo quê? Por ter acreditado que o amor pode superar qualquer obstáculo. Por ter lutado por nós, por ter me ensinado que mereço ser feliz. Obrigado você, respondeu ele, beijando sua testa, por ter me ensinado a amar novamente, por ter trazido Sofia de volta à vida, por ter transformado nossa casa em um lar. No quarto ao lado, Sofia dormia pacificamente, abraçada ao ursinho que Dandara havia dado a ela anos atrás. Em seus sonhos,
ela brincava com seu futuro irmãozinho ou irmãzinha, enquanto suas duas mães, uma no céu e uma na terra, cuidavam dela com todo o amor do mundo. E em Campinas, Dona Maria sorria lendo a carta de Dandara, contando sobre o bebê que estava chegando. Margarete, que havia se tornado a sogra mais dedicada e amorosa que alguém poderia pedir, já planejava como mimar mais um netinho. A família, que havia começado com uma necessidade desesperada e um encontro casual na rua, havia se tornado uma fonte inesgotável de amor, crescimento e felicidade. Porque às vezes, quando menos esperamos, a vida nos apresenta exatamente o que precisamos. E quando temos coragem de abraçar essa oportunidade, descobrimos que o amor verdadeiro não apenas existe, ele tem o poder de transformar tudo. Fim. Uma história sobre como o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social, como a família se forma pelos laços do coração e como as pessoas certas chegam em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. Dandara e Bento provaram que quando duas pessoas se amam de verdade e lutam pela felicidade uma da outra, nenhum obstáculo é grande demais para impedir um final feliz.